E aí, pessoal, tudo bom? A gente está começando a nossa segunda semana da aula do nosso curso de imersão científica. A primeira semana foi um sucesso, assim, as aulas ficaram com uma qualidade até melhor do que eu esperava. Eram aulas que traziam bastantes desafios para mim, mas acabou que, assim, eu acho que elas ficaram, assim, não só, falo tecnicamente bonita, não, eu acho que ficou uma aula. Não foi só um monte de informações aleatórias e difíceis, não. Ela assim, eu acho que o objetivo de ensinar aquelas coisas que eu estava pretendendo foi bem concretizado. Essa semana 2 ela tem uma pegada um tanto quanto diferente, porque assim, ela não é uma aula feita foi semana passada, que traz várias coisas assim muito complexas de serem entendidas, muitas hipóteses não confirmadas, muitas teorias ainda que necessitam de algum grau de comprovação. Essa semana não. Essa semana a gente volta mais para o nosso mundo, né? Para a nossa realidade. E a gente vai falar sobre algumas coisas em medicina. Eu resolvi pegar dois focos principais, tá? A parte de química, a gente vai focar em distúrbios eletrolíticos. E aí, tudo que envolve, né, o exame da gasometria, o assunto do ensino médio, que é um alicerce para essa nossa aula, é o tampão. Tá? Então, vou falar algumas coisas agora no início de tampão. E na parte de física, o foco vai ser em eletrocardiograma, tá? Uma aula basicamente só de eletrocardiograma. Não deixa de ser um desafio, né? São aulas que eu não sou acostumado a dar, mas obviamente são assuntos que eu tenho mais familiaridade do que os assuntos da semana passada, que, como eu falei, precisei de todo um aparato didático para poder fazer você entender aquelas coisas de tanta complexidade. Então vamos lá. Vamos começar com uma pequena revisão sobre tampão. A gente vai naquele mesmo esquema, tá? Uma parte da aula vai ser aqui no computador, uma parte no quadro. Eu vou passar, acho que essa aula, mais tempo no quadro do que aqui no computador. Então, até daqui a pouco. Bom, pessoal, então, o assunto que vai nos dar base para essa aula de gasometria, distúrbios hidroeletrolíticos, é o assunto de tampão, tá? Eu vou dar uma aula aqui, imaginando como se eu estivesse dando essa aula no segundo período do curso médico, tá? Ou no terceiro período. De forma que, assim, vou tentar pelo menos chegar a esse nível de aprofundamento. Mas você vai ver que não é muito diferente do que a gente vê no ensino médio, do que a gente vê no nosso curso normal, tá? Bom, eu não vou fazer toda a análise, explicar tudo de novo sobre tampão, mas vai dar para fazer uma boa revisão aqui e já puxar para o assunto nosso, tá? Vamos lá, vamos lembrar o que é um tampão. Tampão é uma solução. Um tampão é uma solução que amortece variações de pH, tá? Por exemplo, se você tem uma solução tampão e você adiciona um ácido forte, ao invés do pH cair drasticamente, ele cai só um pouco, porque ele é amortecido pela solução tampão. Mesma coisa uma base. Se eu botar uma base forte, ao invés do pH pipocar e ir lá para cima, ele sobe pouco, porque é amortecido pela solução tampão. A solução tampão ela é constituída de um ácido ou uma base, tá? Contanto que sejam fracos, tá? Um ou outro, tá? Ou um ácido ou uma base. E um sal, contanto que esse sal tenha um íon comum ao ácido ou à base, tá? Um exemplo de uma solução tampão ácida seria eu ter, por exemplo, HCN e NaCN na mesma solução. Se eu tenho um ácido cianídrico e cianeto de sódio na mesma solução, eu tenho uma solução tampão, porque eu tenho um ácido fraco e um sal com íon comum. Ó. O NaCN tem um ânion comum ao ácido. Um outro exemplo seria eu ter o NH4, o H, o hidróxido de amônio, e o cloreto de amônio, por exemplo. Tá? Aqui eu teria um sal que contém um cátion que é comum à base fraca, né?
uma base fraca com um sal de íon comum. Então, deixa eu só para deixar aqui claro. Beleza? Aqui está a base fraca e eu tenho o íon comum aí. Isso aqui é o básico de um tampão, tá? Todo tampão precisa funcionar, precisa ter essas estruturas para poder funcionar. O nosso sangue é um fluido que serve para um monte de coisa. Nós, como seres grandes, né, comparado com boa parte da fauna, boa parte dos animais do planeta Terra, nós somos seres relativamente grandes. Então, quanto maiores os animais foram ficando, maior foi existindo a necessidade de ter vasos que conduzam um fluido, e esse fluido leva as substâncias que a gente precisa para todas as células. Lembrando que nós somos uma estrutura macro, né, cuja unidade é a célula, e nós temos muitas células, bilhões de células no nosso corpo, e elas precisam ser alimentadas, certo? Elas precisam ser, é preciso que seja levado nutrientes para ela, e preciso que os excretas delas sejam retirados do corpo. Então, para isso, o nosso sangue passou por milhares de anos de evolução. Se eu vou pegar o sangue em si, como um fluido que os animais usam para transporte, passou por milhões de anos de evolução, né? Como espécie, nós temos 200 mil anos, então, durante todo esse tempo, nós também passamos por uma certa evolução, de forma que o nosso sangue se transformou em um fluido muito específico. É um fluido que trabalha com parâmetros muito bem regulados, tá? Nós, por exemplo, temos uma temperatura corporal, por exemplo, que varia em torno de 35 graus até ali 37 graus. Todos os seres humanos, basicamente, estão dentro dessa faixa. Quando você aumenta 2, 3 graus, você já é considerado com febre, né? Isso é um sinal de doença do corpo. Assim como se você tiver um corpo muito frio, uma hipotermia, isso é uma doença, né? uma patologia. Não é bom que você tenha essas alterações. Da mesma forma, você tem a temperatura, você tem outras substâncias, você tem o pH. Lembre-se que as enzimas, elas precisam ter uma temperatura ótima para trabalhar e um pH ótimo para trabalhar. A enzima é uma proteína. Se ela tem uma temperatura fora da faixa ideal para ela, ela pode desnaturar. Assim como um pH. Se o pH estiver fora da faixa ideal, as proteínas também podem desnaturar. As proteínas são aminoácidos. Elas são eletricamente neutras, digamos assim, porque ela tem um ácido e ela tem uma base, né, dentro do próprio aminoácido. No entanto, dependendo das condições de pH, você pode ter, por exemplo, o ácido carboxílico liberando o H+ dele, ou a amônia recebendo um H+ e virando um íon amônio, mudando a conformação do próprio aminoácido. Isso muda a estrutura da proteína, desnatura, ela muda a forma dela. Quando a proteína muda a forma dela, ela perde a função que ela tinha. Certo? Então, as enzimas estão sujeitas a temperatura e pH, logo o nosso corpo ele tem estruturas que servem para isso. A nossa temperatura, por exemplo, ela é mediada pelo hipotálamo, agora, que é a estrutura cerebral. Agora, o pH ele é regulado por algumas estruturas do nosso corpo, mas nada mais justo que o nosso sangue ter um tampão. Por quê? Imagine que você, por exemplo, ingerisse um ácido, uma fruta que fosse muito ácida, tá? Se você dependesse, por exemplo, que tivesse uma estrutura cerebral que processasse o pH e liberasse um hormônio, isso seria muito lento, você provavelmente morreria, certo? Quando você é exposto a uma dose de ácido muito forte, uma dose de base muito forte, é preciso que no próprio sangue ele já tenha o escudo suficiente para que esse pH não caia muito nem suba muito. E o nosso sangue tem, é o tampão. O tampão sanguíneo, como eu falei, a questão de evolução, os animais, a natureza escolheu para os animais o tampão do ácido carbônico, tá? Provavelmente isso tem a ver com a composição atmosférica que a gente tem e com o fato de nós produzirmos CO2 como resultado da respiração celular. Então a gente produz CO2, nada mais justo que esse CO2 entrar como integrante do tampão.
O tampão todo mundo já viu, tá? Isso aqui todo mundo já estudou em algum momento da vida, que o tampão do nosso sangue, ele consiste no seguinte. Você tem CO2 mais água, que se transforma em ácido carbônico, e o ácido carbônico que se transforma em H+ e bicarbonato. Se você pensar, o ácido carbônico é um gás, é um ácido perfeito para esse tampão aqui. É um tampão bastante complexo, afinal de contas eu tenho, por exemplo, o CO2 aqui, ele está no estado gasoso, tá? Enquanto tanto o H+ quanto o bicarbonato estão aquosos aqui, tá? Então é um sistema heterogêneo, beleza? E o ácido carbônico a gente aprende que ele deveria ser um ácido moderado, porque quando eu subtraio o oxigênio do hidrogênio dá 1, né? Quando a gente subtrai dá 1, normalmente esse ácido é moderado. No entanto, ele é um ácido instável, ele se quebra facilmente em CO2 e água, tá? O que torna ele um ácido fraco. Então ele por si só é um ácido fraco, tá? Só que ele pode ser encontrado no nosso corpo das duas formas. Ele pode se quebrar produzindo CO2, ou ele pode se quebrar produzindo H+ e bicarbonato. O CO2 do nosso corpo é regulado basicamente pelo pulmão e o centro de controle está lá no bulbo, né? Lembrando que o bulbo ele é responsável pela nossa respiração, frequência respiratória, e o pulmão é o principal fator que vai mexer nessa quantidade de CO2 que está sendo que existe no nosso sangue, tá? Eu vou mostrar os mecanismos já já. Então, essa parte aqui do tampão é regulada pelo pulmão. E quando eu produzo os íons, esses íons caem na corrente sanguínea. A partir daí, eles podem ser retirados da corrente sanguínea e ser eliminados, por exemplo, na urina, ou eles podem ser mantidos na corrente sanguínea, e quem faz isso é o nosso filtro que é o rim. Então o sistema renal, o rim, ele controla os íons, tá? Ele controla a quantidade de H+ e a quantidade de bicarbonato. Bem, pessoal, o rim, você está estudando biologia, você deve ter estudado que o rim ele tem uma unidade chamada néfron, e o néfron ele tem vários, você tem a cápsula de Bowman, a gente tem aquela alça de Henle, né, o tubo proximal, o tubo distal, a gente tem toda uma estrutura do néfron, que tem diferentes regiões do néfron que serão encarregadas, por exemplo, pelo hidrogênio, tem regiões que serão encarregadas pelo bicarbonato e assim por diante. Por exemplo, existe uma bomba lá que troca potássio com hidrogênio. Então, por exemplo, quando é preciso aumentar a quantidade de H+ no sangue, o que o corpo faz? Joga potássio na urina para aumentar a quantidade de H+. Joga potássio na urina, pode ser que a taxa de potássio baixe, dê uma hipocalemia, e isso traga outros problemas para a pessoa. Então você acaba resolvendo um e prejudicando o outro. A gente tem todo um sistema no nosso corpo que regula esses íons, tá? A gente vai ver no final da aula, lá mais no final da aula, que existe um sistema bem sofisticado para tentar manter um equilíbrio iônico de todos os íons que estão no nosso corpo. Afinal de contas, o ideal é que sempre a quantidade de cátions seja igual à quantidade de ânions, para que o nosso sangue seja eletricamente neutro, tá? Bom, o pH, você sabe que é menos log da concentração de H+. Então o pH é determinado pela quantidade de H+ que eu tenho circulando. Aqui eu tenho uma coisa interessante, vê só. Eu tenho um H+, que por si só a quantidade dele já determina o pH, só que eu tenho o bicarbonato. E o que é o bicarbonato? Vamos lá, uma pausinha aqui. Você lembra que quando a gente está estudando os conceitos modernos de ácido e base, a gente estuda os conceitos de dois caras chamados Bronsted e Lowry. Bronsted e Lowry, eles redesenham o conceito de ácido e base que tinha sido proposto por Arrhenius. Arrhenius propuseram antes que um ácido era aquele indivíduo que liberava H+ em solução aquosa e base era aquele que liberava OH- em solução aquosa. O que foi que Bronsted e Lowry fizeram? Eles fizeram vários estudos e viram que
O que a gente falou está correto, no entanto, estava incompleto, era preciso dar uma completada nessa ideia. E o que eles fizeram foi exatamente completar essa ideia, dizendo que ácido é aquele que libera H+, tudo bem, mas não necessariamente em água, pode ser que não seja em água. E a base, foi a grande mudança, não é aquele que libera o H-, a base é aquele que também absorve o H+, o que faz todo sentido, já que ácido e base são opostos. Se o ácido libera H+, a base recebe o H+. Quando eles fizeram isso, eles acabaram relacionando o seguinte. Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui uma reação HCl mais água, dando H3O mais Cl-. Tá? Uma reação como essa, a gente tem aqui a gente tem o HCl doando o H+ para a água, tá? A água virando H3O+, e ele perdendo o H+, virando Cl-. De forma que esse cara aqui é o ácido, que quando ele doa o H+, ele perde o H+, obviamente ele não vai ser mais ácido, não tem como liberar esse H++, e quem sobra dele, após a liberação do H+, é o Cl-. E o Cl- pode receber de volta o H+. Quem recebe H+ é a base. Então, toda vez que um ácido perde o seu H+, ele pode receber esse H+ de volta. Logo, aquela estrutura que sobra quando é liberado o H+, com certeza é uma base, que Bronsted-Lowry chamou essa base de base conjugada. Existe uma correlação, inclusive a gente mostrou matematicamente no curso extensivo, existe uma relação que diz que quanto mais forte é o ácido, mais fraca é a sua base conjugada. Isso faz sentido. Se um ácido é forte, ele libera muito H+. Se ele libera muito H+, ele recebe pouco, porque o H+ cola nele e solta, cola nele e solta. Quem libera fácil não segura fácil. Então, obviamente, quem libera fácil é um ácido forte. Logo, ele não vai receber de volta facilmente. Então, ele vai ser uma base fraca. Tá? Isso posto, eu posso dizer o seguinte. Vou apagar aqui, foi só um adendo, tá? Isso posto, eu posso dizer o seguinte. O bicarbonato é o produto da eliminação do H+ pelo ácido carbônico. O ácido carbônico libera o H+, e o que sobra é o bicarbonato. Esse bicarbonato então se torna uma base conjugada. Ela é a base conjugada do ácido carbônico. Como o ácido carbônico é um ácido fraco, essa base conjugada se torna forte. Então, quer dizer que no controle do pH, o H+ tem uma importância enorme, obviamente, mas o bicarbonato também tem, porque ele é uma base conjugada forte. Tá? Então, basicamente o pH vai ser controlado por essas duas estruturas, certo? E o corpo vai fazer de tudo para que não haja grandes variações. Nosso corpo quer que o pH fique concentrado entre 7,35 e 7,45. Tá? Todos os seres humanos que não estão doentes, e seja aqui, seja na Sibéria, seja na Austrália, seja em Madagascar, seja no Canadá, todos nós temos um pH entre 7,35 e 7,45. Tá? Não existe, não, porque tem uma tribo que... Não. Ou seja, todos nós provavelmente somos descendentes de indivíduos que já tinham esse pH muito antes, quando existiam poucos indivíduos, e provavelmente nossa espécie já se espalhou pelo mundo com esse pH sendo controlado entre 7,35 e 7,45. Beleza? Bom, só vou dar uma pausinha aqui e já a gente volta com um outro tópico ainda a respeito disso, tá? Então, continuando, eu espero que você lembre que, como a solução tampão ela amortece, ela traz pequenas variações de pH quando adiciona um ácido ou uma base nessa solução. A lei que rege esse mecanismo é a lei de Henderson-Hasselbalch,
que é a lei que diz que o pH de uma solução tampão é dado pelo pKa, que é o menos log do Ka do ácido, no caso o ácido carbônico, que a gente está tratando do pH do sangue, mais o log da concentração do sal pela concentração do ácido. Tá? De forma que a gente pode fazer o seguinte aqui. Eu posso dizer então que o pH do sangue, isso aqui é uma constante, tá? O pKa é uma constante, porque o pKa vai ser a constante ácida, a constante de ionização ácida do ácido carbônico, somado ao log. Veja, então, então o pH ele é uma constante mais uma variável. Essa variável é o log do sal, que no caso o sal é a concentração do ânion bicarbonato, tá? Dividido pela concentração do ácido. O ácido aqui em questão seria o ácido carbônico, tá? Só que eu vou representar pelo CO2 para que a gente possa entender melhor, tá? De certa forma é como se o CO2 em água, o gás CO2 solubilizado em água, ele é o ácido carbônico. Então a gente pode colocar dessa forma, de tal forma que isso aqui é uma constante, tá? Então o pH, o que vai mudar o pH é essa relação aqui. Vamos lembrar o seguinte: quando eu tenho um logaritmo, tá? Um logaritmo, por exemplo, de um número, olha só, o logaritmo de 1 é 0. O logaritmo de 10 é 1. O logaritmo de 0,1 é menos 1. Por que eu estou mostrando isso aqui? Ó, o logaritmo de 1 é 0. O logaritmo de 10 é 1. O logaritmo de 0,1 é menos 1. Ou seja, eu posso dizer que o 1 é meio que o divisor de águas para o logaritmo que é positivo desse lado e negativo desse lado. Ou seja, o logaritmo de um número maior do que 1 vai ser sempre positivo, e o logaritmo de um número entre 0 e 1 vai ser sempre negativo. Então esta divisão aqui, ela vai determinar se esse bloco, se esse resultado aqui vai dar positivo ou negativo. Então olha só. Vamos supor, por exemplo, que a concentração de bicarbonato seja muito alta. Se a concentração de bicarbonato esteja muito alta, a tendência é que este resultado aqui dê maior do que 1. Se esse resultado vai dar maior do que 1, quer dizer que o log de um número maior do que 1 vai dar positivo. Então esse valor aqui vai dar um valor positivo. Logo o meu pH vai aumentar. Logo, se a concentração do bicarbonato aumenta, o meu pH também aumenta. Isso já era esperado, já que o bicarbonato é uma base conjugada forte, como eu falei. Se eu aumento o pH. Só estou mostrando matematicamente aqui. E, obviamente, se o CO2 for alto, a tendência, se o CO2 é alto, a tendência é que esse número dê um número pequeno, dê um número menor do que 1, entre 0 e 1. Né? Se esse número aqui é muito alto, quando eu dividir, sei lá, 1 por 10, vai dar um valor menor do que 1. Então, esse resultado todo, esse bloco todo será negativo. Logo, o pH será uma constante menos um determinado valor, ou seja, ele diminui, tá certo? Então, a relação entre a quantidade de bicarbonato e a quantidade de CO2 que eu tenho é que vai determinar o pH sanguíneo, que vai determinar quanto esse pH vai se alterar, tá? Lembrando que esse pH ele tem que se encontrar entre 7,35 e 7,45. Quando esse pH ele está no valor acima de 7,45, a gente vai dizer que esse sangue está em alcalose ou alcalemia. Tá? Alcalemia, o sangue alcalino. E se ele tiver menor que 7,35, a gente diz que esse sangue está em acidose. Tá? Então eu tenho acidose e alcalose. E quem vai determinar isso é a relação entre o bicarbonato e
o CO2 e a quantidade de CO2. Lembrando que o bicarbonato é regulado pelo rim e o CO2 é regulado pelo pulmão, tá certo? Bom, isso posto, acho que já deu para você ter uma noção assim de como que o assunto tampão ele se relaciona com esse início, né, da aula. A gente não chegou ainda nem na gasometria, nem nos distúrbios eletrolíticos, mas isso aqui foi só uma introdução. A gente vai para o computador agora, já vai para o próximo passo. Eu vou comentar um pouquinho sobre gasometria e as primeiras ideias de distúrbio eletrolítico. Daqui a pouco a gente volta para cá. Bom, pessoal, então nós vimos aqui que o nosso tampão sanguíneo ele tem como principais integrantes o dióxido de carbono e o bicarbonato, porque eles que entram na equação de Henderson-Hasselbalch e, em última instância, são eles que controlam, são eles que podem ser controlados, melhor dizendo, para que o pH seja mantido sob controle. Tá? Obviamente que o pH é determinado pela concentração de H+, mas, no entanto, nós temos mais poder no nosso corpo, nossos órgãos têm mais poder no nosso corpo para o controle do CO2 e do bicarbonato, tá certo? Bom, o objetivo dessa aula é o entendimento de um exame que é muito feito, ele é muito útil, tá? Em pacientes graves. Vocês que um dia serão médicos, ou os que não serão, mas, bom, principalmente para vocês que um dia serão médicos, quando vocês estiverem dando plantão na UTI ou numa enfermaria com pacientes graves, no seu dia a dia vocês vão se deparar muito com esse exame, chamado gasometria. No futuro, inclusive, na verdade, já vem aparecendo alguns aparelhos portáteis, né, gasômetros portáteis. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Aparelhos portáteis, aparelhos que vão facilitar para que esse exame seja feito com uma rotina um pouco maior e não só para pacientes muito graves, né? Porque é um exame excelente para fazer uma previsão de conduta, tá? Para dizer para a gente qual é o melhor caminho que a gente vai seguir. Ou seja, ele tem uma excelente função diagnóstica e função preditiva também, né, para a gente saber como é que o paciente está evoluindo, essas coisas. No que consiste a gasometria? Quando a gente fala gasometria, a gente está basicamente se referindo à gasometria arterial. Tá? Normalmente, quando você colhe sangue, quando você faz um exame de sangue, por exemplo, esse exame ele é coletado da sua veia. Tá? Normalmente aqui, né, nessa fossa aqui cubital, você consegue pegar em uma veia, e aí você faz exame de sangue e tal. Aqui não. Aqui o exame é coletado de uma artéria. Tá? A artéria mais comum de você pegar é a artéria radial. Tá? Se você fizer agora na sua casa, você faz o seguinte, você pega aqui, ó, pro lado do polegar, tá? E você palpa aqui mais ou menos aqui, por trás do tendão, vá procurando por aqui, que você vai sentir o pulso radial, tá? Mais ou menos aqui, assim, onde eu tô, aqui mais ou menos, quer ver? Aqui, mais ou menos, tá? Aqui. Você vai palpar o pulso radial. O exame, basicamente, você pega uma seringa de 1 ml, ou até de 3 ml, normalmente de 1 ml é melhor. Você é uma seringa pequena e você hepariniza ela, tá? Você pega uma gotinha de heparina, puxa essa heparina para dentro da seringa, faz assim para poder ela meio que lavar a seringa por dentro, com o objetivo de que o sangue não coagule, tá? Para que o sangue não venha a coagular lá dentro da seringa. Aí você vai, palpa a fossa cubital, não, desculpa, aqui no pulso radial, e quando você sentir a artéria pulsando, você vai com a agulhinha por trás do seu dedo mesmo, um ângulo de 45 graus, e você até que você encontra que o sangue entra na seringa. Ele entra bem rápido e pronto. É um exame, não é dos mais fáceis, as artérias normalmente são menores do que as veias, tá? Então é um pouco mais difícil você pegar, mas com prática você acaba pegando direitinho. Aí você pega esse sangue e coloca no aparelho, esse aparelho chamado gasômetro, ele puxa o sangue, tá? E faz uma avaliação de alguns parâmetros
nesse sangue, tá? Os parâmetros que são avaliados pela gasometria são os seguintes. Eita, deixa eu ver. Vou ter botado aqui os parâmetros. Não. Peraí, pessoal, que eu separei aqui. Tá aqui, eu não sei porque eu não botei. Deixa eu colocar agora. Pronto, eu separei a imagem, mas acabei que não esqueci de colocar. Bom, aqui são normalmente os parâmetros que são avaliados pela gasometria, tá? Então, quando você coloca o sangue lá, ele vai emitir uma fitazinha, assim, como se fosse uma nota fiscal de mercadinho, e lá vai estar esses parâmetros aqui como principais, mas tem outros, inclusive, tá? O que é obrigatório? Ele mostrar o pH, ele mostrar a concentração de CO2, ele mostrar a quantidade de O2, o bicarbonato. Esse base excess aqui também não é que é obrigatório, mas a maioria deles mostra. Tem outras coisas também. Muitos gasômetros mostram a quantidade de sódio, a quantidade de cloro, a quantidade de potássio, uma coisa chamada anion gap, que a gente vai ver já já. Ou seja, lactato também é um parâmetro importantíssimo, também vou comentar sobre isso mais para frente. Então, a gasometria, ela mostra instantaneamente, coisa assim, de 10 segundos, ele vai e emite todos esses valores para a gente saber a situação atual do nosso paciente. Tá? Vamos lá, o pH ele tem que estar entre 7,35 e 7,45, como eu falei antes. Se ele estiver acima de 7,45, ele está em alcalose. Se ele estiver abaixo de 7,35, ele está em acidose. O CO2, certo? A quantidade de CO2, ela tem que estar entre 35 e 45. Tá? Muita gente decora comparando com o pH. O pH é 7,35, o CO2 mínimo é 35. O pH máximo é 7,45, o CO2 máximo é 45. Tá? A quantidade de O2 eu não vou abordar nessa aula, tá? Ele fica entre 80 e 100. Tem toda uma ciência por trás dessa quantidade de O2. Tá? Toda uma ciência. Inclusive, agora, né, com Covid, que a gente pega muitos pacientes com deficiência de O2, tem muitos parâmetros importantes, certo? A PA de O2, que é isso que a gente está vendo aqui agora, mas não só isso. A saturação do oxigênio, a fração inspirada de oxigênio, o índice de oxigenação, que também é importantíssimo. Tudo isso a gente também pode obter com a gasometria, mas não é objeto da nossa aula de hoje. O bicarbonato, ele tem que estar entre 22 e 26, tá? Obviamente você não tem que decorar isso. Na verdade, na faculdade você também vai ter alguma dificuldade para decorar isso. É importante que você saiba a lógica, tá? E o base excess, que eu vou explicar mais para frente, tem que estar entre mais 2 e menos 2. Então, isso aqui é basicamente o objeto da nossa aula. Tentar entender como é que eu vou me usar desse exame tão importante como é a gasometria para dar o diagnóstico e, obviamente, dar um segmento, um tratamento do paciente, tá? Então vamos lá. Agora a gente chega nos distúrbios hidroeletrolíticos. Tá? Agora eu vou voltar para o quadro. Então eu vou explicar quais são os tipos de distúrbios. Eu tenho várias possibilidades. Distúrbios descompensados, distúrbios compensados, distúrbios mistos. Tá? Então agora é onde a gente entra mais no nosso objetivo dessa aula, dessa semana. Tá bom? Até daqui a pouco. Bom, pessoal, então dando continuação, a gente fez uma revisão
de tampão, né, viu o tampão sanguíneo, o equilíbrio químico que envolve o tampão sanguíneo. A gente viu a equação de Henderson e Hasselbalch, como é que ela se relaciona com a mudança de pH do sangue. Depois a gente viu como é coletado a gasometria, e agora a gente chega na parte mais importante da aula, que são os distúrbios hidroeletrolíticos. Veja, o nome do assunto é distúrbios hidroeletrolíticos. Só que eu não vou falar aqui sobre distúrbios da parte hidro, né? Distúrbios de hidratação, certo? Eu só vou entrar na parte dos distúrbios hidroeletrolíticos, que também alguns livros colocam como sendo distúrbios do equilíbrio ácido-básico, tá? Tem a maior parte dos livros de ensino superior colocam esse nome, distúrbios do equilíbrio ácido-básico, tá? Muitos alunos, quando entram na faculdade, depois vem assim, comentar, agradecer a base que conquistaram no nosso curso, que fizeram com que eles conseguissem passar por essa parte da faculdade. Mas a questão é a seguinte, o nível que a gente vê aqui com vocês no curso é praticamente o nível que é visto na faculdade, tá? Pode perguntar com qualquer aluno para qualquer aluno que está fazendo um curso, que o nível é praticamente a mesma coisa. Pelo menos da parte de base teórica, né, não deixa a dever o nível de aprofundamento que é visto na faculdade. Então a gente vai tratar aqui dos distúrbios do equilíbrio ácido-básico. Veja, eu dividi, como você pode ter visto agora nos tópicos que ficaram nessa partezinha aqui do layout da aula, que eu dividi em 3 partes, tá? Os distúrbios hidroeletrolíticos em sua parte mais básica, ou seja, distúrbios simples, descompensados, tá? Depois a gente vai ver os distúrbios compensados e depois vai ver os distúrbios mistos, tá? Resumindo, seria assim: o distúrbio descompensado é quando você consegue observar o distúrbio que está gerando o problema, a alteração na gasometria, e é um distúrbio único, então facilmente eu identifico qual é o problema pela gasometria. Às vezes, esse distúrbio está sendo compensado por outro sistema. E aí acaba que você acha que a pessoa está normal, mas o distúrbio existe, só que ele está sendo compensado. E existe uma outra possibilidade, que tem mais de um sistema contribuindo para o mesmo distúrbio, que aí seria o distúrbio misto. Então eu vou dividir em distúrbios descompensados, distúrbios compensados e distúrbios mistos, tá bom? Bom, vamos lembrar aqui, eu vou colocar mais uma vez o tampão aqui em cima, tá? Eu vou dar uma simplificada nele, eu não vou escrever o ácido carbônico aqui no meio, tá? Fica mais fácil, mais limpo de visualizar. Então o tampão seria esse aqui, ó. Beleza? E aí, só fixando mesmo, esse é o lado cuja responsabilidade é o pulmão, né? Aqui, ó, lembrando que o CO2 está gasoso, e esse é o lado cuja responsabilidade é do rim, tá? Aqui eu teria o H+ aquoso e o bicarbonato aquoso, tá? Por mais que o rim consiga fazer de certa forma o controle direto do H+, com algumas coisas, por exemplo, fazendo a troca do H+ com potássio na alça de Henle ali no néfron, o que a gente vê normalmente é que esse H+, a quantidade dele é controlada pelo equilíbrio em si. Ou seja, se eu mexo no CO2, eu posso deslocar para a direita aumentando o H+. Ou eu posso retirar CO2, deslocar para a esquerda reduzindo o H+. Se eu aumento o bicarbonato, desloco para a esquerda reduzindo o H+. Se eu reduzo o bicarbonato, desloco para a direita aumentando o H+. Então, olhando como um todo, a gente pode afirmar que a concentração de H+ depende das concentrações do gás carbônico e do bicarbonato, tá? Inclusive, na própria equação do pH, eu mostrei para você que aquele logaritmo lá do cantinho da equação de Henderson e Hasselbalch, ele envolve o bicarbonato e o CO2, beleza? Bom, preste atenção, pessoal. Como eu falei, o pulmão é responsável por essa parte. Então, o pulmão ele vai ser responsável por colocar o CO2 para fora, ou, na verdade, a gente não inspira
o CO2, isso não é o objetivo, né? Obviamente, quando você inspira, CO2 entra, mas você inspira com o objetivo de entrar o O2. O O2 entra, vai lá para o alvéolo, ele passa para a corrente sanguínea, é levado pela hemoglobina para as células do corpo todo, a célula faz respiração celular, produz CO2, libera o CO2, mais uma vez, no plasma sanguíneo, que também é carregado pela hemoglobina até o pulmão, onde passa de novo pelo alvéolo, voltando agora para o pulmão, e a gente expira. Ele faz todo esse ciclo, né? Então o CO2 é o nosso produto de excreção, de excreção, é o rejeito celular, é o resultado, é o produto final da respiração celular. Então o nosso pulmão, ele coloca o CO2 que é produzido dentro da célula para fora. Essa quantidade de CO2 que é produzida dentro do nosso corpo não varia tanto, tá? A gente tem um metabolismo razoavelmente basal e é óbvio que se você está numa condição hipermetabólica, você acaba fazendo muita respiração celular, óbvio que você produz um pouco mais de CO2, mas não varia tanto a quantidade de CO2 que a gente tem. O nosso corpo, então, ele é capaz de, mudando a frequência respiratória, a frequência da ventilação, e mudando a profundidade dessa ventilação, ele consegue mudar as quantidades de CO2 no nosso sangue. Como assim, Bruno? Por exemplo, quando eu inspiro, rapidamente, quando eu respiro rapidamente, quando eu ventilo rapidamente, né, eu estou, no termo da medicina, no jargão médico, eu estou lavando o CO2, eu estou jogando muito CO2 fora, tá? Quanto mais eu ventilo, mais CO2 estou botando para fora. Quando a minha respiração é uma respiração lenta, é uma respiração com a frequência respiratória baixa, a tendência é que eu retenha o CO2. Tá? O CO2 só é trocado quando você ventila. Se você ventila pouco, o CO2 sai pouco. Então acaba acumulando CO2 no nosso corpo. A quantidade de CO2 que nós temos no nosso corpo é uma quantidade que se situa entre o PCO2, a quantidade de CO2 se situa entre 35 e 45. Tá? Como eu mencionei na parte do computador, isso aqui muitas pessoas relacionam com o pH, já que o pH ele é 7,35 a 7,45, então fica fácil de decorar. A quantidade de CO2 então que eu tenho tem que estar entre 35 e 45. Se eu tiver, isso aqui é em milímetros de mercúrio, creio eu, deixa eu ver se é mercúrio, se é em centímetros de água, eu esqueci dessa parte. É milímetros de mercúrio mesmo. Então a pressão, isso aqui é a pressão parcial de CO2, tá? A pressão parcial de CO2 tem que ficar entre 35 milímetros de mercúrio e 45 milímetros de mercúrio. Veja, se o teu corpo está fazendo por onde você reter CO2, provavelmente com frequência respiratória baixa, tá? Você retém o CO2, esse CO2 vai dar maior que 45, tá? Quando esse CO2 dá maior que 45, presta atenção, quando esse CO2 dá maior que 45, eu tenho uma acidose respiratória. Cuidado, não é porque o meu pulmão está me levando para uma acidose respiratória que o meu sangue está em acidose. Cuidado, porque lembra que eu falei que pode haver uma compensação? Então pode ser que o meu pulmão esteja me levando para uma acidose respiratória, mas essa acidose esteja sendo compensada pelo rim e o pH da normal, tá? Bom, independente do pH, eu posso dizer que se eu estou com uma quantidade, com a pressão parcial de CO2 maior que 45, eu já sei que eu estou em acidose respiratória. Se a concentração de CO2 está, a pressão parcial de CO2 está abaixo de 35, eu estou com uma alcalose respiratória. Isso eu estou analisando como distúrbio único simples, tá? O distúrbio causado único e exclusivamente pelo pulmão, tá certo? Bruno, como é que o pulmão pode causar um distúrbio? Por que o pulmão causaria um distúrbio? Veja, o pulmão pode estar servindo aí como distúrbio, ou ele pode servir como compensação. Como assim, Bruno?
Pode ser que ele seja o problema esteja no pulmão, e isso esteja levando a uma acidose respiratória ou uma alcalose respiratória. Ou pode ser que o pulmão esteja bom e o problema seja metabólico, o problema seja na regulação renal do bicarbonato. E aí o pulmão está fazendo essa acidose, essa alcalose, para compensar, tá bom? Então, vamos entendendo aos poucos isso. O outro parâmetro que a gente vai analisar bastante na gasometria, além do PCO2, é a concentração do bicarbonato. A concentração do bicarbonato, ela tem que estar entre 22 e 26. Tá? Ela tem que estar entre 22 e 26. Preste atenção. Esses valores aqui demonstram que a concentração do bicarbonato ela é bem, assim, ela é com um ajuste bem fino, né? Assim, de 22 a 26. Ela não oscila muito, ela não tem uma faixa como a faixa do CO2, que vai 35 a 45. É 22 a 26, é bem próximo. Quando eu tenho bicarbonato demais no nosso sangue, presta atenção, quando eu tenho bicarbonato demais no nosso sangue, muito bicarbonato, lembrando que o bicarbonato é uma base conjugada forte, a tendência é que isso aumente o pH, a tendência é que isso me leve a uma alcalose. Só que dessa vez a alcalose é causada pelo metabolismo e não pelo pulmão. Então é uma alcalose metabólica. Se eu tiver uma quantidade pequena de bicarbonato, isso vai me levar a uma acidose metabólica. Tá? E aqui eu quero já que você comece a pensar na lógica do negócio. Veja, se eu tiver como única alteração um PCO2 menor que 35, por exemplo, eu tenho um distúrbio no pulmão que está me levando a uma acidose respiratória. Isso se o bicarbonato estiver normal, certo? Normal, até dentro da faixa. Se eu tiver um PCO2 maior que 45, eu tenho uma acidose respiratória, bicarbonato normal, então o distúrbio está ali. Mas veja, pensa comigo, tu concorda que, observando isso aqui, eu posso ter, por exemplo, uma acidose respiratória gerada por um distúrbio no pulmão, que vai ser compensado pelo rim. O rim, para não deixar o pH mudar, o rim pensa o seguinte, peraí, se o pulmão está fazendo uma acidose respiratória, eu vou dar uma compensada nisso, gerando uma alcalose metabólica. Então, uma acidose respiratória levaria o pH para baixo. Uma alcalose metabólica levaria o pH para cima. Com isso eu faço uma compensação. Essa compensação pode jogar o pH dentro do ideal, ou pelo menos pode evitar que ele caia muito, certo? Que ele mude muito. Então o nosso corpo ele vai sempre estar fazendo essas... ele vai sempre ficar na tentativa de evitar que o pH mude. Então o raciocínio é o seguinte, por favor, preste atenção agora, tá? Isso vai servir para quando você vai fazer medicina lá na frente, ou até para assim, entendimento geral de equilíbrio químico, de biologia e tal. É preciso que você identifique o distúrbio onde está e a compensação onde está. Mas, Bruno, vê só, então vamos supor que eu pego uma gasometria e a gasometria está dizendo o seguinte: o meu pH está 7,4, ou seja, um pH normal. A concentração, o PCO2 está 50, ou seja, uma alcalose respiratória, tá? Tem CO2 de... uma acidose respiratória, desculpa. Tem CO2 demais no nosso sangue. E o bicarbonato está em 29, certo? Olha só. Pessoal, pensa comigo. O pH está normal, mas esse indivíduo não está normal. Você olha para a respiração dele, você olha para o pulmão dele, o pulmão dele está retendo CO2. Ele está com a taxa de CO2 maior do que deveria. Se tem CO2 demais, esse equilíbrio está deslocando para a direita e está aumentando a quantidade de H+. Ou seja, era para esse pH estar abaixo de 7,35. Afinal de contas, há uma acidose respiratória acontecendo. No entanto, o bicarbonato de 29
está gerando uma alcalose metabólica. A alcalose metabólica deveria estar levando esse pH para cima de 7,45. Então acaba que um distúrbio está compensando o outro. Então muitas vezes alguém menos experiente, um aluno menos experiente, um médico menos experiente, vai pegar a gasometria lá, vai passar o olho rápido, pH de 7,4, pH tá bom, esse cara não está com acidose, não está com alcalose, ele está com os dois. Ele está com acidose respiratória e está com alcalose metabólica. Uma alcalose metabólica, só que ambos estão sendo compensados. Mas veja, esse indivíduo está com uma acidose respiratória como distúrbio e alcalose metabólica como compensação, ou ele está com alcalose metabólica como distúrbio e acidose respiratória como compensação? Entende como essa pergunta é válida? Eu sei que está compensado, mas quem está compensando o quê? Onde está o distúrbio? O problema do indivíduo está no pulmão ou o problema desse indivíduo está no rim? Sacou qual é a ideia aqui? Quem está causando o distúrbio em quem? Essa pergunta precisa de um conhecimento um pouquinho mais aprofundado para a gente saber o que está acontecendo. Quem está compensando quem? Tá certo? Fique com essa pergunta por enquanto. Vou dar uma pausinha no vídeo agora. Na continuação, a gente já entra com a resposta, com os fundamentos que vão nos ajudar a responder isso aqui. Mas antes disso, a ideia é essa. Você tem que saber onde está o distúrbio. Por quê? Mas Bruno, o pH não está 7,4? Deixa pra lá, pô. 7,4 o pH tá bom. Mas veja, algum dos dois está compensando. Ou o rim ou o pulmão. Isso quer dizer que o rim ou o pulmão estão trabalhando de forma diferente do normal para compensar o outro sistema que também está diferente do normal. Provavelmente causado por uma doença. Vou dar um exemplo. Vamos supor que essa acidose respiratória está sendo causada por uma infecção. O indivíduo está com uma infecção, uma sepse, uma infecção em que a bactéria passou para a corrente sanguínea, tá? Bactéria faz muito fermentação. A fermentação, seja ela fermentação lática, fermentação acética, a bactéria produz normalmente muitos ácidos, tá? Fermentação ácida, alcoólica, fermentação lática, fermentação acética, eu produzo ácidos. Então, quando o teu corpo normalmente está com uma infecção muito grande, uma infecção generalizada, certo? Há uma tendência a uma acidose, tá? Bom, vamos supor que... Então veja, porque tem muitos ácidos sendo produzidos, então a taxa de H+ vai ser muito alta. Se a taxa de H+ está muito alta, se o H+ está muito alto, vai deslocar para a esquerda o equilíbrio, consumindo o bicarbonato. Note que isso não tem nada a ver com o pulmão ainda, tá? Isso me levaria a uma acidose metabólica por consumo de bicarbonato. O bicarbonato estaria diminuído, me levando a uma acidose metabólica. Essa acidose metabólica vai ser compensada pelo pulmão. O pulmão vai tentar forçar uma alcalose respiratória, certo? Você olhando o pH, se estiver compensado, você vai... Peraí, o problema está onde? O problema está no pulmão ou o problema está no metabolismo? Vamos supor que eu acho que o problema está no pulmão, que eu acho que é alguma infecção pulmonar. Eu vou iniciar um antibiótico para esse cara pulmonar, quando na verdade o antibiótico provavelmente teria que ser usado em outro sítio. Então, assim, sítio no corpo, teria que ser usado um antibiótico diferente, porque a bactéria não está no pulmão. O pulmão, apesar de parecer estar com problema, porque ele está fazendo uma acidose respiratória para compensar a alcalose. Não, desculpa, eu falei acidose metabólica, né? Então o pulmão vai estar fazendo uma alcalose respiratória, não é porque ele está doente, é justamente o contrário, ele está tão sadio que ele está compensando um problema metabólico. Eu preciso tratar o problema metabólico. Então o que acontece? Por exemplo, a alcalose respiratória normalmente a paciente fica com a frequência respiratória muito alta. Então o médico pode chegar no paciente que está grave lá na UTI e ver o paciente. Você pensa, peraí, esse cara está com problema pulmonar, porque ele está respirando muito rápido, ele está com a frequência respiratória muito alta. Mas veja, ele não está com a frequência respiratória alta porque ele está com problema no pulmão. O pulmão dele está bom, ele está fazendo aquela alcalose respiratória para compensar uma acidose metabólica que está sendo feita por uma infecção generalizada. Então eu preciso tratar o distúrbio não está no pulmão. Eu preciso tratar a infecção,
com antibióticos para vencer a infecção, reduzir a acidose metabólica e assim o pulmão vai gradativamente voltando para o normal. Porque o pulmão está bom, ele só está compensando a acidose metabólica. Deu para entender a lógica? Eu quero que você pense nessa lógica geral, tá? Mesmo distúrbios compensados, ele tem um distúrbio gerador e ele tem um compensador sadio, tá? Pode acontecer, a gente vai ver na próxima parte, dos dois sistemas estarem com problema. Pode, em paciente muito grave, pode ser que os dois estejam empurrando a pessoa para o mesmo lado, para o mesmo distúrbio. Por exemplo, uma acidose metabólica com acidose respiratória. Aí são dois problemas para se tratar, tá? Mas é importante demais você saber onde está o distúrbio, para que o seu tratamento seja correto, beleza? Bom, eu sei que às vezes eu mesmo estou falando um negócio e fica meio... troca assim, eu acho que você também troca algumas coisas, mas eu quero que você entenda a ideia geral. Daqui a pouco a gente continua falando mais sobre isso e a ideia vai maturando na sua cabeça. Então, continuando, a gente viu que os distúrbios simples, eles são diagnosticados a partir da gasometria, principalmente a partir da pressão parcial do CO2 e da concentração de bicarbonato. Só que tem alguns outros parâmetros que a gente pode observar na própria gasometria que dá uma dica de onde o distúrbio está. Como eu falei agora há pouco, o distúrbio normalmente ele está em um dos lugares, tá? E o outro está apenas compensando, ou nem está compensando ainda. É óbvio que, presta atenção, se você tem um distúrbio compensado, você imagina que existe um distúrbio e uma compensação. Bruno, como é que eu vou saber se o distúrbio está no pulmão ou se ele está no metabolismo, na parte renal? É óbvio que a história clínica, existe um ditado na medicina que diz que a clínica é soberana. É óbvio que clinicamente você pode já ter uma ideia de se o distúrbio deve ser uma coisa ou outra. Por exemplo, se você já sabe que o paciente está em infecção, está em estado séptico, você já imagina que ele deve ter um estado, por exemplo, de acidose metabólica. Ou, por exemplo, se um paciente vomitou muito, está vomitando muito, ele está jogando muito ácido clorídrico do estômago para fora, então ele está perdendo muito ácido de dentro do corpo dele. Então ele está perdendo ácido, a tendência é que ele faça, por exemplo, uma alcalose metabólica. Se você sabe a clínica do paciente, você já deve suspeitar se é metabólico ou se é respiratório. Por exemplo, ele está com infecção pulmonar. Se ele está com infecção pulmonar, uma pneumonia, por exemplo, a tendência é que, obviamente, o distúrbio esteja no pulmão e o distúrbio seja respiratório com o metabolismo compensando esse distúrbio. Mas vamos supor que você não conseguiu essa informação. A clínica não indica muito bem aonde que o problema está. E você só tem a gasometria, por exemplo, como assim, subterfúgio para saber se o distúrbio é pulmonar ou se ele é metabólico. Então, o que é que você vai observar? Tem duas coisas, tá? Primeiramente, existe um outro exame que também é medido pela gasometria, que é chamado Base Excess. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais disso aqui, mais daqui a pouco. Tá? Mas o Base Excess, ele é um medidor da quantidade de base de ácido que eu tenho no nosso sangue. Vê só. O que é esperado? O teu sangue ele tem vários cátions e vários ânions. Quais são os cátions principais do nosso corpo? Vamos pensar assim. Quais são os cátions principais do nosso corpo? Sódio, disparado. Lembrando que o sódio é um íon extracelular. Então, fora da célula você tem um montão de sódio. Potássio, que é muito mais encontrado intracelular. Para você ter noção, normalmente a quantidade de sódio dá em torno de 140 por aí, enquanto o potássio dá em torno de 4, 5. Então você nota que a maior quantidade, absolutamente falando, é o sódio, tá? E aqui, obviamente, tem o H+, eu tenho cálcio, eu tenho magnésio. Esses são os íons mais encontrados no nosso corpo. Esses aqui totalizam, sei lá,
1% assim, da quantidade de íon de cátion. Então, 97, 98% dos cátions do nosso corpo são sódio. É tão importante a quantidade de sódio que eu posso dizer que a quantidade de sódio é praticamente a quantidade total de cátions que eu tenho no corpo. No entanto, para os ânions não são assim. Os ânions são bem mais divididos, tá? Quem é o ânion principal do nosso corpo? Quem é o ânion que está em maior quantidade? Lembrando que o nosso sangue, nosso plasma é uma solução de NaCl a 0,9%. Então, obviamente, o cloreto vai ser o principal, tá? A gente tem em torno de uma concentração de 100 mg por ml de cloreto. Então, vai dar em torno de 100 aqui, tá? Em segundo lugar, o bicarbonato. O bicarbonato, que a gente viu que ele fica em torno de 22, 26, vamos botar aqui um 24 como uma média. Tá? Nota que já é um pouquinho mais dividido. Aqui concentra quase tudo. Vamos botar aqui, sei lá, 1 ou 2. Aqui concentra quase tudo, o cátion concentra quase tudo no sódio, enquanto os ânions, ele é um pouquinho mais dividido. Você tem muito cloreto, mas você tem também uma quantidade razoável de bicarbonato, tá? E depois do bicarbonato, a gente tem uma quantidade muito grande de ânions. A gente tem todas as bases conjugadas. Por exemplo, lactato, formiato, citrato. Ou seja, eu tenho acetato já está aqui, né? Já é o bicarbonato. Não é acetato não. Acetato tem 2 carbonos, né? Desculpa. Então eu tenho acetatos também. E eu tenho uma quantidade boa de ânions que são formados pelas próprias proteínas. Eu tenho muitas proteínas que estão no estado aniônico. Quando eu somo todos esses... Presta atenção, tá? Quando eu somo todos esses íons, todos esses ânions, que não são esses daqui, a gente diz que todos esses ânions a gente chama de ânions gap. Tá? Porque gap é espaço, né? Ou janela. Então é uma janela na quantidade de ânions que a gente não consegue mensurar. Então os ânions gap são ânions imensuráveis, são muitos ânions diferentes que a gente não consegue contar quantos são. Então esses ânions gap correspondem a uma quantidade importante, tá? Eles correspondem a uma quantidade importante de íons que a gente tem no nosso corpo. Sei lá, eu acho que deixa eu pegar o valor de referência para os ânions gap, tá? Não tenho ainda... Eu não tenho isso, não sei isso decorado. Deixa eu ver. Anion gap. Os anions gap estão entre 8 e 16 a quantidade, tá? Entre 8 e 16. Vamos lá. Eu falei que quase todos os cátions são sódio. Então eu posso dizer que a quantidade de cátions total vai girar em torno de 140, 150. Quando eu somar a quantidade de cloro com a quantidade de bicarbonato com a quantidade de anion gap, vai dar também em torno de 140 para 150. De forma que, se eu somar todos os cátions com todos os ânions, isso idealmente tem que dar 0. Porque o nosso corpo, o nosso sangue tem que ser neutro, ele devia ser neutro, tá? Assim, em cátions e ânions deveria ser neutro. A gente sabe que o pH ele é levemente básico, tá? Mas, assim, se eu somar os cátions e os ânions, tem que dar uma quantidade parecida. Se eu tiver um excesso de base, se eu tiver mais ânions, vamos lembrar de Bronsted Lowry lá, que para Bronsted Lowry, que eu falei na parte que eu estava realizando, para Bronsted Lowry, ácido é aquele que libera H+, base é aquela que recebe H+. Então, todos esses ânions aqui são bases conjugadas. Então, se eu tenho um excesso de ânion, se eu tenho mais ânion do que cátion, eu vou ter um excesso de base. Eu vou ter um base excess. Se eu tiver um excesso de cátions, eu vou ter um déficit de ânion. Então, eu vou ter um déficit de base. Então, eu vou ter um base deficit. Na medicina a gente chama tudo de base excess e a gente utiliza o sinal para se referir. Então, por exemplo, se o meu base excess der mais 4, quer dizer que eu somei todas as bases com todos os ácidos
e a base deu 4 a mais. O valor das bases deu 4 a mais, então deu um base excess de mais 4. Se o base excess dá menos 7, por exemplo, isso quer dizer que eu somei todas as bases com todos os ácidos e os ácidos ganharam, eles ganharam por 7. Então há um déficit de base, de 7. Tá? Qual é o normal, Bruno? O normal é 0, tá? Só que a gente tem uma tolerância. A tolerância diz que o meu base excess deve estar entre mais 2 e menos 2. Pensa comigo. Se eu calculo o base excess, o gasômetro faz isso, e o base excess dá 0, isso indica que o meu metabolismo está funcionando bem. O meu metabolismo está controlando as quantidades de íons. Então a tendência é que o distúrbio não seja metabólico. A tendência então é que o distúrbio seja respiratório. Então, por exemplo, se eu tiver um distúrbio compensado, uma acidose respiratória com alcalose metabólica, compensando-se as duas, se o base excess der 0, o problema provavelmente é no pulmão. A acidose respiratória está sendo compensada pela alcalose metabólica, o distúrbio está no pulmão. Agora vamos supor que eu calculo o base excess e ele dá menos 8. Se ele dá menos 8, quer dizer que está sobrando ácido demais. Então é provável que esteja acontecendo uma acidose metabólica. O problema deve ser renal, metabólico, e o pulmão está apenas compensando. Ok? Então o base excess é um parâmetro que nos ajuda a saber onde é que o distúrbio está, mesmo se o distúrbio for compensado. Então vou colocar um exemplo aqui, tá? Imagine que eu tivesse a seguinte gasometria, tá? pH 7,39, ou seja, pH normal. O PCO2 de 52, ou seja, ele está aumentado, né? Logo, isso aqui fala a favor de uma acidose respiratória. E uma concentração de bicarbonato de 31, que também está elevado. Mas o bicarbonato elevado fala a favor de uma alcalose metabólica. Tá? Bom, Bruno, o pH está normal, ou seja, o distúrbio está compensado. Mas como é que eu vou saber se o distúrbio é pulmonar com compensação renal ou renal com compensação pulmonar? Eu vou olhar o base excess, ele vai me dar uma... caso a clínica já não me diga, tá? Então o meu base excess, vamos supor que deu menos 4. Espera aí, um base excess de menos 4 indica que a base está em déficit. Logo eu tenho 4 a mais de ácido do que base. Logo há uma tendência... Não, desculpa, é uma alcalose metabólica, né? Vê, se a alcalose metabólica, o metabolismo está em alcalose, né? Então o metabolismo está alcalino. Então a tendência é que o excesso de base seja de base, não de ácido. Vamos supor que aqui dá mais 6. Espera aí. Alcalose metabólica. Então eu sei que o meu sangue está alcalino. Mas eu não sei se ele está alcalino porque ele está doente, porque ele está com um distúrbio produtor de bases, tá? Ou se ele está simplesmente normal, mas está compensando uma acidose respiratória. Eu vou olhar o base excess. O base excess deu fora da faixa de mais 2 a menos 2. Isso indica que o problema deve ser metabólico. Então provavelmente o distúrbio real é metabólico e o pulmão está apenas fazendo uma acidose respiratória para compensar. O pulmão está apenas compensando. Beleza? Bom, isso posto, agora vamos pensar o seguinte. Vamos supor que eu confirmei que o meu problema é metabólico. Como é que eu vou saber se o meu pulmão está fazendo o suficiente para compensar o distúrbio metabólico? Por exemplo, beleza, ó, o bicarbonato era para estar entre 22 e 26. Ele está 31. Então há um problema metabólico no corpo desse cara, que pode ser várias coisas, né? Por exemplo, uma alcalose metabólica está retendo o bicarbonato, né? Você tem bicarbonato sendo retido, por isso que ela não é alcalose, a taxa de bicarbonato está alta.
Isso pode acontecer, por exemplo, por uma insuficiência renal. O cara está com problema renal, não está conseguindo excretar o bicarbonato está acumula o bicarbonato. Aí o que acontece? O bicarbonato acumulando, o pH começa a subir. O corpo faz, espera aí, se o meu pH está subindo, eu vou tentar baixar. Como é que eu faço isso? Eu preciso acidificar o meu sangue. Eu não vou conseguir acidificar pelo metabolismo, porque o metabolismo está com problema, o rim não está conseguindo dar conta. Então eu vou ter que compensar isso pulmonarmente, né? Pelo pulmão. Então eu vou gerar uma acidose no pulmão. Para isso eu preciso reter CO2. Como é que eu retenho CO2? Eu retenho CO2 diminuindo a frequência respiratória do indivíduo. Então você vai ter o indivíduo com a frequência respiratória diminuída, mais superficial, para evitar a troca de CO2. Então o cara vai estar com a frequência bem baixinha, bem superficial, para segurar o CO2, para não botar o CO2 para fora, para aumentar o CO2. Mas como é que eu vou saber se esse aumento de CO2, lembrando, o CO2 devia estar entre 35 e 45, como é que eu vou saber se esse CO2, que esse CO2 de 52 está sendo suficiente para compensar? Como é que eu vou saber se eu não preciso dar uma ajudinha a mais nesse cara, tá? Enquanto eu não resolvo o problema metabólico, eu não preciso, por exemplo, usar talvez entubar até o paciente para poder fornecer uma respiração mais controlada para ele, para poder reter mais o CO2 de forma mais controlada. Como é que eu vou saber isso? Existe uma equação, tá? Essa equação, isso é o tipo de coisa que você não precisa... Vamos falar assim, de forma clara. Tem muitos médicos que decoram muitas coisas, tá? Principalmente fruto de uma educação mais antiga, mais anterior. Antigamente, a galera decorava coisas sem muito problema. Hoje em dia, há uma ideia de que decorar não é legal, é melhor você entender as coisas. Tem coisas na medicina que você tem que decorar. Por exemplo, você tem que saber fazer a sequência rápida de intubação de um paciente. O paciente precisa ser intubado, você não tem ali 20 minutos para consultar no celular quais são as drogas que tem que fazer. Não, você tem que ir lá e intubar ele rapidamente, sabendo o que está fazendo. Você tem que saber as drogas que você tem que fazer. Inclusive eu tenho uma aula que explicam sobre as drogas da intubação orotraqueal, o analgésico, o hipnótico, o bloqueador neuromuscular. Tudo isso, eu tenho uma aula inclusive que está no nosso site, né? Se você quiser pode me pedir, que a aula está aberta no canal. Se quiser procurar também no canal, tem lá drogas da IoT, se não me engano, que é a intubação orotraqueal. Então, uma parada cardíaca, o paciente parou. Você vai olhar o celular para saber, eita, parou. Eu vou ter que fazer, eu não lembro se eu faço a adrenalina primeiro, se eu faço a massagem. Não, isso tem que ser automático. Mas são poucas, olha o que eu estou falando, são poucas coisas na medicina que você precisa ter decorado. Você precisa entender o mecanismo das coisas, até para você saber procurar se for necessário. Então você olhou a gasometria de um paciente, esse paciente não está morrendo. Se ele estivesse morrendo, você não estava colhendo a gasometria dele, você estava fazendo uma massagem cardíaca, intubando o paciente. Você faz a gasometria de um paciente que está estável ali, então você faz a gasometria e você olha. Então você quer saber, por exemplo, se o pulmão dele está compensando ou não. Você pode olhar na internet qual é a equação que você precisa. Que equação é essa, Bruno? A equação são duas. É uma equação que é usada na alcalose metabólica, para saber se o pulmão está compensando a alcalose metabólica, e tem uma outra equação para você saber se numa acidose metabólica, se o pulmão está compensando também, tá? Vamos lá, presta atenção. Na alcalose metabólica, você vai fazer o seguinte: para você saber se o pulmão está compensando direito ou não, você faz o seguinte. Na alcalose metabólica, você pega a concentração do bicarbonato e soma 15, tá? Isso aqui vai dar a PCO2 desejada para a compensação. Bicarbonato deu 31, você soma 15, dá 46. Ou seja, isso aqui vai ser mais ou menos 2, tá? Mais ou menos 2. Ou seja, a minha compensação esperada deveria ser o seguinte: 31 mais 15 dá 46. Então varia de 44 a 48. Então o ideal era que o meu PCO2 estivesse entre 44 e 48 para compensar essa acidose metabólica. Ele está 52, ou seja, ele está mais do que devia. Ou seja, ele está acidificando o sangue mais do que devia. Então eu tenho uma alcalose metabólica
com uma hiperacidose respiratória. Eu estou acidificando demais o meu sangue. O ideal, por exemplo, seria aumentar a frequência respiratória desse paciente para ele poder tirar um pouquinho mais de CO2 para que o CO2 caia de 52 para essa faixa entre 44 e 48, que é a faixa ideal de compensação. Nesse ritmo aqui, com o passar do tempo, a tendência é que o pH caia, inclusive, tá? Ou que ele não consiga aguentar esse ritmo de manutenção de CO2, tá? Bruno, beleza, então aqui seria a forma de correção. Como eu falei, você não precisa decorar isso aqui, tá? Você pode consultar no celular. Hoje em dia você consegue muito facilmente isso. Você consulta no celular na hora, tá? Vamos agora imaginar um distúrbio compensado, só que com acidose metabólica, tá? Então vou botar um outro caso aqui, cujo distúrbio é metabólico, que está sendo compensado pelo pulmão, tá? Então, por exemplo, o pH do indivíduo está 7,41, ou seja, eu tenho um pH compensado, né? pH ou normal ou compensado. Aí o PCO2 do cara, vamos supor que está 32. Bruno, mas o PCO2 não devia estar entre 35 e 45? Sim. Vamos lá. Vamos ver o bicarbonato. A concentração de bicarbonato desse cara tá 8. Porra, muito baixo. O bicarbonato devia estar entre 22 e 26. Beleza? Bom, o pulmão fala para uma acidose respiratória. Desculpa. Ele fala a favor de uma alcalose respiratória. E Bruno, por quê? Porque tem menos CO2 do que devia. Ele está botando muito CO2 para fora, então o CO2 está com a taxa abaixo da mínima ideal. Então fala a favor de uma alcalose respiratória. O bicarbonato muito baixo, o corpo está perdendo muito bicarbonato, que é uma base, então o corpo tende a ficar ácido. Então isso aqui tende a uma acidose metabólica. Como o bicarbonato está muito baixo, eu já imagino que esse distúrbio seja metabólico, tá? A compensação não deveria ser tão grande assim, mas vamos ter certeza com base excess. Aí eu vejo base excess e eu vejo que ele está, por exemplo, mais 11. Assim, porra, esse base excess de mais 11 indica mais 11 não, menos 11, desculpa. Um base excess de menos 11, assim, porra, menos 11, velho. Então quer dizer que tem menos 11 da base com relação ao ácido. Então tem ácido demais. Provavelmente é um distúrbio metabólico. Tem ácido demais porque tem bicarbonato de menos, né? O bicarbonato cai, o distúrbio, o equilíbrio desloca para a direita, produzindo H+. Então, eu já sei que ele é metabólico, mas eu quero saber se a compensação do CO2 está sendo bem feita ou não. Como é que eu vou fazer agora? Aí, Bruno, vai somar 15. Não, aqui não é somar 15. Quando o distúrbio é acidose metabólica, o que a gente faz é o seguinte: você pega a concentração de bicarbonato, multiplica por 1,5 e soma 8. Tá? Isso é o PCO2 esperado para compensação. O bicarbonato então deu 8 vezes 1,5 dá vezes 1,5 dá 12, com mais 8, 20. Ou seja, eu deveria ter um PCO2 de 20 mais ou menos 2, então seria entre 18 e 22. Ou seja, pessoal, preste atenção no que eu vou falar agora. Como o bicarbonato está muito baixo, a acidose está muito acentuada, metabólica. Então eu preciso de uma alcalose respiratória muito alta para compensar. Alcalose respiratória quer dizer CO2 baixo. Então esse CO2 tinha que estar muito mais baixo para estar compensando esse distúrbio. Então eu esperaria que o PCO2 estivesse entre 18 e 22. Se ele estivesse entre 18 e 22, o distúrbio estaria compensado. Mas como o distúrbio não está compensado ainda, provavelmente ele está compensado ainda. A tendência é que se eu daqui a 6 horas colher a gasometria, o pH já está menor que isso. Porque o pulmão não está conseguindo fazer uma acidose, uma alcalose respiratória suficiente para compensar a acidose metabólica gerada pelo metabolismo, tá? Então, eu posso dizer que o pulmão está fazendo uma alcalose respiratória, mas não o suficiente.
ele deveria estar fazendo uma alcalose respiratória bem maior, tá? Então essa compensação não está bem feita. Obviamente eu posso aqui fazer... Como é que eu faria, por exemplo? Diagnostiquei esse paciente dessa forma, como é que eu faria? Obviamente eu não vou mexer no pulmão agora, porque o problema não é pulmonar, o problema é a acidose metabólica. Então eu preciso, por exemplo, diagnosticar onde é que está o problema dessa acidose metabólica. Por exemplo, a cetoacidose diabética, ela é um distúrbio que... Olha o nome, cetoacidose diabética. Quando a diabetes é muito grave, diabetes tipo 2, por exemplo, né, muito grave, esse paciente ele tem uma taxa de glicose muito alta. O metabolismo da glicose, que envolve a insulina, também envolve íon como potássio, e o potássio tem a ver com o hidrogênio, porque na membrana plasmática tem algumas bombas que fazem a troca de potássio com hidrogênio. Então, normalmente o paciente tem um diabetes muito grave, eu tenho que ficar tendo cuidado do pH dele, porque ele pode ter uma acidose metabólica, e eu tenho que estar tendo cuidado com a quantidade de potássio que ele tem, tá? Ele pode desenvolver uma taxa de potássio muito alta, que pode levar à morte, inclusive. Então, eu preciso ter um cuidado para saber se como é que está o potássio desse cara. Potássio que dá, inclusive, na gasometria também, tá? Então, como é que eu trataria esse paciente? Vamos supor que ele está com cetoacidose diabética. Obviamente, a glicose dele está muito alta. Eu preciso baixar essa glicose dele, tá? Provavelmente eu vou fazer insulina numa bomba de infusão para o paciente, para poder a insulina ir corrigindo essa acidose metabólica dele. Se eu não conseguir essa acidose metabólica dele, eu preciso controlar melhor o CO2, eu preciso reter o CO2 melhor. O paciente não está conseguindo fazer isso sozinho, provavelmente aí ele está ansioso, então acaba que ele respira mais rápido do que devia, jogando o CO2 fora, certo? Não, na verdade aqui eu quero jogar o CO2 fora, né? Eu quero que a taxa de CO2 caia. Então, se esse cara está ansioso, ele deveria estar mais ainda, ele deveria estar botando o CO2 mais para fora ainda. Então, provavelmente eu vou lá conversar com o meu colega fisioterapeuta, né? O fisioterapeuta respiratório, ele que maneja essa mais assim, né, em um UTI, ele que maneja mais o ventilador mecânico. Então geralmente é discutido entre o médico e o fisioterapeuta a melhor estratégia. Então a estratégia eu preciso lavar o CO2 desse paciente, eu preciso jogar o CO2 para fora, porque com o PCO2 de 32, esse cara não está compensando a acidose metabólica dele. Então eu teria dois focos de tratamento. O primeiro, tratar a causa da doença, que é a cetoacidose diabética, que está causando a acidose metabólica, mas eu também agiria no pulmão para tentar manter um PCO2 baixo, lavando o CO2 para compensar a acidose metabólica com uma alcalose respiratória, beleza? Bom, eu acho que deu para dar uma boa noção, né, de como é que a gente maneja isso. Eu acho que se você... essa aula eu poderia estar dando, por exemplo, no curso médico, então, assim... E você vê que com os conhecimentos do ensino médio você consegue entender a aula perfeitamente, né? Na próxima parte agora eu vou falar sobre... tudo que eu falei aqui eu vou mostrar com alguns gráficos, algumas coisas com algumas imagens, e a gente vai fazer alguns casos clínicos, tá? Alguns deles rapidinho, e tem um que é um pouquinho mais complicado pra gente fazer lá no computador, tá bom? Então, espero que tenham gostado. Vamos continuar. Bom, pessoal, estou dando sequência aqui. Vamos dar uma revisada no que a gente viu dos distúrbios, né? Primeiramente, os distúrbios descompensados. Obviamente, por exemplo, se o pH está mais baixo do que deveria, abaixo de 7,35, você está com uma acidose. Essa acidose vai ser metabólica quando o bicarbonato estiver baixo, né? E ela vai ser respiratória quando o PCO2 estiver alto. Se o pH está alto, é uma alcalose. Ou é uma alcalose metabólica ou é uma alcalose respiratória, né? Ambos aqui o pH está alto. Quando o bicarbonato estiver aumentado, vai ser uma alcalose metabólica. Quando o PCO2 estiver reduzido, vai ser uma alcalose respiratória, tá? Isso aí a gente viu lá direitinho. Nos distúrbios compensados,
assim, primeiramente, para você saber qual é o distúrbio principal e quem está compensando, é bom dar uma olhada no base excess, tá? E para saber se a compensação está sendo bem feita, quando for distúrbios metabólicos, para você saber se a compensação pulmonar está bem feita ou não, você usa essas equações aqui que a gente também fez lá no quadro, né? Que é a PCO2 esperada vai ser o bicarbonato vezes 1,5 mais 8, mais ou menos 2, isso na acetose metabólica, e na alcalose metabólica é o bicarbonato mais 15, mais ou menos 2. Tá? Como eu falei, não precisa decorar, mesmo quando você for médico, não precisa decorar, não. Nos distúrbios mistos, vai ser quando, por exemplo, está com acidose, né? A acidose está sendo tanto responsabilidade do bicarbonato que está baixo, quanto o PCO2 que está alto. Então, não está tendo a compensação aqui. Aqui tem dois distúrbios, tá, que estão contribuindo para a mesma situação da ácido básica, que é a da acidose. Tudo bem? Então, normalmente são problemas graves, porque não está havendo compensação. Então, você tem que agir nos dois sítios que estão gerando problema. Tá? Essa parte aqui do base excess, vamos lá. Como eu falei, a gente pode resumir como se todos os cátions fossem apenas o sódio, tá? Porque a quantidade dele é absurda, quase 99% dos cátions são o sódio. E os cátions são o que representam o ácido, né? Não sei se você lembra, mas para Lewis, todo cátion é um ácido de Lewis e toda base é um ânion de Lewis. Então aqui eu tenho os ácidos, né, que são os cátions, e os ânions, que são as bases, elas são mais divididas. Tem o cloreto, que é a maior parte, aí tem o bicarbonato, que é uma parte menor, e tem os anion gap. Esse anion gap aqui são todos os ânions que não seja cloreto nem bicarbonato. Então inclui as proteínas, inclui o lactato, tá certo? Eu ia comentar e esqueci, né? Eu não falei até agora, mas o lactato assim, vamos pensar no seguinte: quando você tem um estado no teu corpo, né, que teu corpo está precisando, por exemplo, com uma infecção muito grave, quando você está precisando produzir muita energia, chega uma hora que o oxigênio que você tem não é suficiente para fazer a respiração celular e produzir a energia que tu precisa. Quando isso acontece, que você tem uma baixa quantidade de oxigênio, mas o teu corpo ainda assim precisa produzir energia, ele, ao invés de usar o ciclo de Krebs e a como é que chama aquela parte? Que acontece na membrana, a cadeia respiratória, né? Então, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória entrega mais de 30 ATPs, né? Lá mas isso, ela só acontece quando você tem abundância de oxigênio. Quando você não tem muito oxigênio, o corpo começa a apelar para fenômenos que produzem energia, mas não tanto, como a fermentação, por exemplo. Uma das fermentações é a fermentação lática. Então, quando você está com uma baixa dose de oxigênio ou quando o metabolismo está muito alto, você começa a fazer fermentação lática e começa a acumular lactato no teu corpo. Então, o lactato também vem na gasometria, o valor do lactato, e ele serve como um bom preditor diagnóstico. Quando o lactato dá alto, quer dizer que o teu corpo não está conseguindo dar conta da demanda energética que ele está precisando. Então, está muito associado o lactato aumentado com mortalidade. Tá? Os dois melhores preditores de um paciente grave, da gravidade desse paciente, é a pressão. Quanto mais baixa a pressão tiver, pior, né? Porque no estado séptico há uma liberação, por exemplo, quando uma bactéria envolve o sangue, o corpo libera muitas citocinas, muitas substâncias para combater a bactéria, que são substâncias que levam a vasodilatação. Os vasos dilatam, acaba que a pressão sanguínea cai. Então, pressão baixa geralmente é um preditor de prognóstico ruim para o paciente. Se você associa uma pressão muito baixa com lactato muito alto, isso dá uma mortalidade de uns 80% para cima, tá? Tem estudos que pegam esses dois parâmetros e analisam. Por exemplo, paciente grave, com lactato bom, pressão boa, a chance de mortalidade baixa. Aí vai, lactato ruim com pressão boa, a chance aumenta. Pressão baixa com lactato normal, a chance aumenta. Agora, pressão baixa com lactato alto é horrível o prognóstico, tá? Então vamos ver os casos clínicos, né? Vamos ver aqui os casos para a gente tentar identificar e diagnosticar cada um desses casos, tá? Vamos lá.
Faça a gasometria, o pH 7,41, pH normal, tá? Só que olha o PCO2 do indivíduo. O PCO2 do cara tá 80, o PCO2 devia estar entre 35 e 45. Então aqui tá falando a favor de uma acidose respiratória, né? Muito ácido, muito CO2. O PO2 também tá abaixo, o PO2 tem que estar entre 80 e 100, tá? PO2 entre 80 e 100, então ele tá com a hipoxemia aqui, certo? Hipoxemia com acidose respiratória. O bicarbonato dele tá 39, né? Que é bem acima do normal também. Então, ele está tendo um distúrbio compensado, tá? O bicarbonato está 39, certo? O bicarbonato está 39, deveria ser no máximo 26, né? Então, o bicarbonato está bem alto, está com alcalose metabólica aqui, e o PCO2 muito alto também, está retendo muito CO2 para compensar com a acidose respiratória. Bruno, como é que eu sei qual é o distúrbio principal aqui? Como eu estou com essa hipoxemia aqui, pode ser que o distúrbio seja, assim, eu chutaria que o distúrbio é respiratório, tá? O PO2 baixo fala a favor de um problema respiratório. Mas, assim, os dois estão bem alterados. O ideal seria eu fazer aqui um base excess para poder tirar a dúvida, tá? Vamos supor que seja um problema metabólico, tá? Se for uma alcalose metabólica, como é que eu sei se o PaCO2 está compensando bem? Eu tenho que pegar o bicarbonato e aumentar 15, então eu iria para 54, então o PCO2 estaria muito acima do que era esperado, né? Então, eu acho que aqui é um problema respiratório, tá? Com uma compensação renal, compensação metabólica. Caso 2, aqui eu já tenho uma alcalemia, né? Aqui eu já tenho uma alcalose sanguínea mesmo. E o que acontece? O PCO2 está 29, então o PCO2 está abaixo do normal, e o bicarbonato está 31, acima do normal. Então eu tenho olha só, aqui eu tenho PCO2 baixo, a quantidade de CO2 era para ser 35 e 45, então isso fala a favor de uma alcalose respiratória. E eu tenho um bicarbonato alto, acima de 26, então também fala a favor de uma alcalose metabólica. Então isso aqui é um distúrbio misto, o PO2 está normal. Então aqui é um distúrbio misto, tá? Um distúrbio misto, ambos apontando para alcalose. Então eu tenho um distúrbio misto, uma alcalemia causada por um distúrbio misto de alcalose respiratória com alcalose metabólica. Caso 3, acidose, acidemia, tá? O ácido tá muito, o sangue está muito ácido, PO2 normal. Olha o PCO2, 61, né? Então tem muito CO2, ele está retendo o CO2. O bicarbonato está normal, está entre 22 e 24. Então eu já sei que é um distúrbio simples, é um distúrbio que está descompensado, né? Então o pulmão está retendo CO2, então o pH está ficando ácido, só que o bicarbonato está normal. O bicarbonato está normal não necessariamente é bom, porque ele não está conseguindo compensar o CO2, né? Você faz o seguinte, o bicarbonato está bom. Não, o ideal era que o bicarbonato tivesse maior aqui, para poder compensar a acidose que é gerada pelo CO2. Tá? Como ele não está compensando, eu vou agir nesse pulmão aqui, que é onde há o distúrbio, provavelmente. Né? Então, eu vou lavar o CO2, eu vou ter que tirar esse CO2. Se esse paciente não tiver entubado, depende do caso clínico dele, mas acho que é um paciente que deveria ser entubado, e a sua frequência respiratória aumentada, de propósito mesmo, né? O ventilador fazendo respirações rápidas e profundas para poder botar o CO2 para fora, para lavar esse CO2. Quando o CO2 diminuir, o pH tende a voltar ao normal. Tá? Caso 4, pH normal, PCO2 acima do normal, era para estar em 35, 45, com o bicarbonato levemente aumentado. Tá? O PO2 está normal aqui. Bom, acho que provavelmente aqui é uma... aqui eu tenho uma alcalose metabólica com acidose respiratória. Né? O base excess tiraria a dúvida aí de quem é o distúrbio principal. Como o PO2 está normal aqui, acredito que pode ser um problema metabólico sendo compensado pelo pulmão. O problema metabólico é a alcalose metabólica. A alcalose metabólica de 28, eu somo 15, deveria estar 43 a compensação pulmonar, né? E está 51, ou seja, está mais do que deveria, está retendo até mais CO2 do que deveria, tá certo? Bom, olha isso agora, caso 5, eu tenho uma acidose, mais uma vez, só que agora é uma acidose com um PCO2 normal,
Não, dá um pouco abaixo, né? 35 a 45. O PCO2 baixo indicaria uma alcalose. Preste atenção, o PCO2 baixo indicaria uma alcalose. Só que o sangue está ácido. Está ácido por quê? Porque o bicarbonato está muito baixo, o bicarbonato está 14, tá? Quando deveria estar entre 22 e 26. Esse bicarbonato de 14 é uma acidose metabólica. 14 vezes 1,5 dá 21. 21 mais 8, 29. Mais ou menos 2, entre 27 e 31. Então o PCO2 está compensando aqui essa acidose metabólica, tá? Fazendo uma alcalose respiratória. Bruno, mas o pH está ácido. Ele não conseguiu compensar ainda, mas com o passar do tempo é possível que ele compense, ou até se eu tentar baixar um pouco mais ainda, lavar um pouco mais ainda de CO2, beleza? Então, foram casos relativamente simples, eu acho que deu para colocar bem o que a gente estudou. Esse aqui um pouquinho mais legal, aqui eu já tenho quase uma amostra real de uma gasometria. Aí vamos observar, pH 7,25, isso fala a favor de quê? pH de 7,25 fala a favor de uma acidose. O PCO2 está 35, ele tem que estar entre 35 e 45, então o meu PCO2 está normal. O PO2 72 era para estar entre 80 e 100, então esse paciente está hipoxêmico, está com baixo de oxigênio. Saturação de oxigênio 90%, a saturação ideal é que seja acima de 92%. Tá? Então eu tenho uma acidose aqui, que eu não sei exatamente o porquê ela está tendo, provavelmente ela é metabólica, né? Afinal de contas, o meu PaCO2 está normal. Valores dos eletrólitos: eu tenho um potássio de 5, um sódio de 145, um cloro de 110. Vamos lá, vamos tentar imaginar aqui o seguinte. Olha o bicarbonato. O bicarbonato deu 15. Bicarbonato de 15, bicarbonato era para estar entre 22 e 26. Então isso fala, o bicarbonato está muito baixo. Isso fala a favor de uma acidose metabólica. Né? É o bicarbonato baixo que está gerando esse pH baixo aqui, ó. Tá? Beleza? E o pulmão já está em 35, está no limite inferior do CO2, né? Porque ele está querendo botar CO2 para fora para tentar fazer uma alcalose respiratória para compensar o problema metabólico. Tá? Eu poderia, o lactato está em 2,5, está um pouquinho alto. Eu deveria aqui fazer o quê? Observar o quê? Vê. O cloreto dá 110, né? O bicarbonato está 15, dá 125. Se eu somar o potássio com sódio, dá 150, que são os cátions, né? Ou seja, eu tenho um anion gap aqui, provavelmente de uns 25, porque 110 com 15 dá 125, então o anion gap teria que estar próximo de 25. Só que o anion gap normalmente está até 18, né? Então, quer dizer que que assim, não está muito bem balanceado esse anion gap, apesar que não veio aqui nem o anion gap nem o base excess, né? Mas vamos lá, o que eu vou fazer aqui? Olha, tem uma glicose de 140, tá? Então o que eu tenho desse exame aqui que chamaria atenção? Eu tenho uma acidose, provavelmente uma acidose metabólica, tá? Porque o meu bicarbonato está muito baixo. Eu tenho um lactato aumentado, que indica mau prognóstico no paciente grave. Essas taxas aqui estão normais, tá? O potássio está normal, o sódio está normal, o cloreto está normal. Na verdade, o cloreto até está um pouquinho alto aqui, tá? Ele está um pouquinho alto aqui, mas assim, nada de demais. Pode ser que seja uma acidose metabólica que chama hiperclorêmica, né? Hiperclorêmica, que acontece em algumas doenças específicas. Doença de Edson, tem algumas doenças específicas que causam isso. Mas como ele não me deu aqui a informação do base excess e do anion gap, eu não tenho muito como ter certeza disso, tá? Mas eu tenho uma acidose metabólica que está começando a ser compensada pelo PCO2. Como é que eu poderia agir aqui? Eu preciso aumentar esse pH. Né? Eu aumentaria esse pH aumentando a quantidade de bicarbonato ou reduzindo a quantidade de CO2, tá? A glicose está aumentada. Será que esse paciente está tendo uma cetoacidose diabética? Lembra que eu falei que a cetoacidose diabética ela leva a uma acidose metabólica, então pode ser que seja isso, tá? Então, normalmente a glicose dá valores mais altos no caso de cetoacidose diabética, mas quem sabe
que quem sabe seja isso. De todo jeito, eu agiria tanto no bicarbonato, tá? Tanto no bicarbonato. Por exemplo, eu poderia tentar diminuir a diurese desse paciente, né? Porque a diurese ele perde o bicarbonato, eu iria querer reter um pouquinho mais o bicarbonato dele, mas a melhor forma de agir aqui é no pulmão, tá? Eu tentaria reduzir a quantidade do PCO2 para poder fazer uma alcalose respiratória para compensar essa acidose metabólica, tá? Como eu falei, pessoal, isso aqui eu estou só dando ideias, tá? Obviamente o paciente não é só isso aqui. Eu teria também que ter as informações do quadro clínico dele. Por exemplo, essa saturação de 90% não está boa, né? Provavelmente eu vou precisar fornecer um oxigênio suplementar para esse paciente. Então, é isso. Acho que deu para a gente ter uma boa noção do que de tudo de gasometria, de distúrbios eletrolíticos. Obviamente, pessoal, veja, esse assunto ele é difícil de esgotar, ele é inesgotável, tá? As possibilidades são enormes. Cada um desses distúrbios, você como aluno de medicina no futuro, você vai ter que estudar as doenças que levam a isso, tá? Eu tenho alguns exemplos aqui, por exemplo, sei lá, um paciente está com muita diarreia, certo? Ele está paciente com muita diarreia, normalmente dá distúrbios hidroeletrolíticos, o paciente está vomitando muito, dá distúrbios eletrolíticos, ele tem diabetes, ele tem insuficiência renal, ele tem pneumonia, todas essas doenças geram distúrbios eletrolíticos, então é um assunto que é difícil de você esgotar. O que eu falei aqui foi mais tentando fazer você entender a importância do que a gente vê no ensino médio, no entendimento disso tudo, tá? Tanto do deslocamento de equilíbrio químico, que com certeza é o assunto principal, que é usado para isso aí, mas o equilíbrio iônico também, com a ideia de tampão, tá? De compensação, também a ideia de trabalhar os cátions e os ânions, né? Deu para a gente ver um monte de coisa aqui. Bom, então é isso, pessoal. Um abraço, espero que vocês tenham gostado, né? Essa aula deve estar saindo antes da aula de física e vou começar a gravar a parte de eletrocardiograma, que é uma aula também que está bem interessante, tá bom? Abraço, até a próxima.